nesse computador. Muito bem. Honrados com a presença das senhoras e senhores, o programa de pós-graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul tem a satisfação de abrir os trabalhos da 15ª apresentação de defesa de dissertação do ano de 2022. A mestranda Sara Marques Silva iniciou seu curso de mestrado na área de cognição humana em março de 2020. Nessa sessão, Sara apresentará e defenderá sua dissertação intitulada A Influência da Dissociação na Psicofisiologia do Transtorno de Estresse Pós-Traumático, com o objetivo de satisfazer o último requisito para obtenção do grau de mestra em Psicologia. A avaliação estará ao encargo do professor Christian Christensen, que sou eu, orientador, e os membros da comissão de avaliação. O professor Dr. Luiz Eduardo Eric da Silva, da PUC do Rio Grande do Sul, o professor Dr. Gustavo Gauer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora doutora Gabriela Guerra, da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, em nome meu e da Sara, já antecipadamente agradecemos a disponibilidade dos colegas, né, de mais uma vez participar desse momento agora, né, que é o encerramento, né, da trajetória acadêmica da Sara no mestrado, né, vocês já contribuíram bastante também na qualificação, na orientação, né, a gente acabou não formalizando, mas a Gabriela, informalmente ela é a co-orientadora, e depois no currículo Lattes a gente vai formalizar isto como co-orientadora, de fato, né, apenas nós não conseguimos fazer a tramitação disso formal na universidade. Então, com muita satisfação, que agora passo, né, a palavra para a Sara, que vai fazer uma apresentação. A gente deve ficar em no máximo 30 minutos, e aí depois nós vamos seguir a arguição. Como nós estamos hoje em 3 examinadores, né, eu vou pedir para a gente não usar mais do que 30 minutos para cada um, para a gente poder ter ainda um minutinho final de discussão e atribuição de conceito, tá? Então, Sara, eu já coloquei como confitriã, pode iniciar. Vocês conseguem visualizar bem? Sim. Sim. Então, reforçando as palavras do Christian, eu queria agradecer a presença de todos e a participação. Meu nome é Sara Marques, hoje apresento a minha dissertação de mestrado intitulada A Influência da Dissociação na Psicofisiologia do Transtorno de Estresse Pós-Traumático, sob a orientação do professor Christian Reich Christensen. Essa pesquisa foi desenvolvida no grupo SEC, Cognição, Emoção e Comportamento, que desenvolve pesquisas, intervenções e atendimentos voltados a indivíduos com TEPT, e o SEC faz parte do NEPT, o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse da PUC-RS. Só um minutinho. Eu estou tendo uma dificuldade de passar. Vou interromper e compartilhar de novo, pessoal. Tu podes ficar com a tua tela no PowerPoint ou no Zoom. No Zoom, se tu baixar o cursor, vai ter uma flechinha ali, eventualmente, que te ajude. Certo. Deixa eu testar mais uma vez assim, Cris. Tá. Uhum. Eu mudo. Eu acho que eu vou fazer pelo Zoom mesmo. Só um minutinho, pessoal. Não sei porque não estou conseguindo. Vê se tu consegue nos botões do teclado mesmo, Sara, avançar pelos botões, talvez. Sim. Só um minutinho, gente. Certo?
Sara, eu acho que agora está funcionando bem. Acho que, inclusive, se quiser usar, acho que os botões do teclado para avançar pode te ajudar, eu acho. Certo, vamos lá. Retomando. Desculpa o contratempo, é para dar uma emoção a mais, com certeza, mas vamos lá. Utilizando os botões tem dado certo. Bom, o transtorno de estresse pós-traumático é o transtorno mais comumente desencadeado após exposição a eventos traumáticos, como acidentes automobilísticos, agressão física ou sexual, vítimas de atentado, entre outros. A grande maioria das pessoas, ao decorrer da vida, passa por situações potencialmente traumáticas a ponto de desenvolver o transtorno, mas a grande maioria consegue absorver o impacto dessa experiência traumática sem experienciar maiores prejuízos funcionais e desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Atualmente, os dados apontam uma prevalência do transtorno de 8 a 14% na população geral. O TEPT ele pode ser definido como uma resposta sintomática envolvendo uma série de critérios de acordo com o DSM-5, o nosso Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental. E dentre essa sintomatologia pós-traumática, podemos observar alterações cognitivas e no humor, sofrimento significativo e prejuízo funcional, presença sintomatológica por mais de um mês, evitação e entorpecimento, excitabilidade aumentada e revivência do trauma. Recentemente, foi incluído um subtipo dissociativo do transtorno, reconhecendo que uma parcela desses indivíduos, para além da sintomatologia pós-traumática, apresenta em paralelo sintomas dissociativos persistentes, como despersonalização, que é um senso de irrealidade em relação a si mesmo e sua identidade, e desrealização, que representa uma desconexão do indivíduo em relação ao ambiente ao seu redor. Dentre as características do transtorno, indivíduos com TEPT apresentam uma série de alterações psicofisiológicas marcantes que representam uma desregulação do sistema nervoso autônomo. Esse sistema é essencial para a sobrevivência dos indivíduos e atua regulando e restaurando o organismo dos indivíduos frente à situação de estresse e situações de repouso. O sistema nervoso autônomo, ele atua por meio da interação do sistema nervoso parasimpático e do sistema nervoso simpático. Então, frente a situações de estresse, é natural e importante que haja uma ativação simpática no organismo, que gera uma série de processos corporais, como dilatação da pupila, inibição da salivação, aceleração dos batimentos cardíacos, que auxiliam o indivíduo a lidar com aquele evento potencialmente estressor. Em contrapartida, o sistema parasimpático ele atua tanto no nosso repouso, quanto na regulação e na restauração do organismo pós-exposição a estresse, e desencadeia uma série de outros processos, como contração da pupila, estimulação da salivação, redução dos batimentos cardíacos, entre outros. Em indivíduos com TEPT, estudos apontam uma hiperativação do sistema nervoso simpático e uma atividade prejudicada, diminuída do sistema nervoso parasimpático, o que representa a excitabilidade aumentada, característica dos indivíduos com TEPT. Embora a psicofisiologia do TEPT seja amplamente explorada na literatura, poucos estudos exploram o papel da dissociação, o papel da presença dos sintomas dissociativos na psicofisiologia desse transtorno. Então, alguns estudos apontam que o subtipo dissociativo apresenta uma resposta psicofisiológica diferente quando comparado ao TEPT sem sintomas dissociativos. Enquanto pacientes com TEPT tendem a apresentar uma hiperativação da atividade simpática, a dissociação atuaria como um inibidor da reatividade. Alguns autores sugerem que a dissociação atua inclusive como um mecanismo de defesa do organismo e que a presença de sintomas dissociativos, ao distanciar o indivíduo da realidade, bloqueiam, inibem, proporcionam embotamento da emoção relacionada à experiência traumática desses indivíduos. Neste contexto, e embora a dissociação não seja um sintoma raro de TEPT, tanto que foi incluído recentemente o subtipo dissociativo do transtorno, poucos estudos exploram o fenômeno da dissociação para a psicofisiologia do TEPT.
Então, nesse contexto, o objetivo da dissertação é justamente explorar o fenômeno da dissociação para a psicofisiologia do transtorno de estresse pós-traumático, compreender a relação entre a presença de sintomas dissociativos e a resposta psicofisiológica observada em indivíduos expostos a trauma e analisar as diferenças observadas entre pacientes com TET e pacientes com o subtipo dissociativo do transtorno. A dissertação foi estruturada a partir de 2 estudos. O primeiro, uma revisão sistemática, intitulada A Influência da Dissociação na Psicofisiologia do Trauma, uma revisão sistemática, e um estudo empírico transversal, intitulado A Influência da Dissociação na Variabilidade da Frequência Cardíaca em Mulheres com Sintomatologia Pós-Traumática. A revisão sistemática teve como objetivo explorar estudos realizados com indivíduos com TEPT que consideraram a presença da dissociação nas medidas psicofisiológicas observadas. Partimos das hipóteses que, 1. O subtipo dissociativo apresentaria uma resposta psicofisiológica distinta e que a dissociação atuaria como modelador da emoção, inibindo o aumento da atividade simpática esperada. Essa revisão foi conduzida de acordo com as diretrizes do PRISMA e registrada ao Banco de Dados Próspero. Até o momento do registro, não havia uma dissertação semelhante a que apresentasse os mesmos critérios. As buscas foram realizadas nos bancos de dados PubMed, Embase e Cielo, entre os meses de agosto e setembro de 2021, e os critérios de inclusão foram estudos que consideraram participantes expostos a diferentes eventos traumáticos, análise tanto da sintomatologia pós-traumática como da sintomatologia dissociativa e uma comparação entre os grupos com alta e baixa sintomatologia dissociativa, utilização de parâmetros de mensuração psicofisiológica e também protocolos de avaliação psicofisiológica e estudos publicados na língua inglesa. Inicialmente, foram encontrados com chave de busca 217 estudos que passaram tanto por uma triagem inicial quanto por uma análise mais detalhada e, ao fim, foram incluídos na revisão 11 estudos que condizeram com os critérios estabelecidos. Todos os estudos foram analisados por 2 revisores, independentemente, e, em caso de dúvidas, solucionados por um terceiro revisor. Os estudos incluídos passaram por uma análise de viés. A ferramenta Robinson foi utilizada, considerando 7 domínios diferentes, e todos os estudos incluídos apresentavam boa qualidade metodológica para a inclusão. Entre as características principais dos estudos, as amostras contaram com participantes expostos a diferentes eventos, como veteranos de guerra, vítimas de acidentes automobilísticos, atentado terrorista e agressão sexual ou física. Foram também utilizados diferentes protocolos de indução de estresse, como tarefas aritméticas, reprodução do relato do trauma das próprias participantes e exposição a estímulos associados ao trauma, e parâmetros psicofisiológicos utilizados, em sua grande maioria, foi a frequência cardíaca, mas também foram utilizados condutância de pele, variabilidade da frequência cardíaca, entre outros parâmetros de mensuração. Dos resultados encontrados, apenas um estudo não observou e destacou uma diferença na resposta psicofisiológica entre os participantes, com e sem sintomas dissociativos. Ou seja, 10 estudos observaram e corroboraram nossa primeira hipótese de que realmente o grupo com e sem sintomas dissociativos apresentam diferenças na resposta psicofisiológica frente a estressores. Entretanto, destes 10 estudos, 4 pontuaram uma associação entre dissociação e redução da reatividade psicofisiológica, que era o que nós esperávamos da segunda hipótese, e enquanto 6 pontuaram uma associação entre dissociação e aumento da reatividade psicofisiológica, contrariando a hipótese inicial. Neste contexto, por mais que a nossa primeira hipótese tenha sido reforçada, percebemos que os dados acerca do papel que a dissociação exerce na psicofisiologia ainda se apresenta de forma controversa e abre espaço para várias discussões relacionadas ao assunto. Observamos que, quando falamos de psicofisiologia do trauma, várias variáveis
parecem influenciar nos resultados observados, ou seja, o gênero dos participantes. Então, uma parte dos estudos foram realizados só com participantes mulheres, outras só com participantes homens ou amostras mistas, maus tratos sofridos na infância, gravidade dos sintomas pós-traumáticos, diferentes escalas de mensuração, tanto de sintomatologia pós-traumática, sintomatologia dissociativa, diferentes protocolos e medidas de avaliação psicofisiológica e características específicas do trauma, do evento traumático. Podem influenciar e podem ser pontos para estudos futuros tentarem elucidar essas questões. O segundo estudo, a influência da dissociação na variabilidade da frequência cardíaca em mulheres com sintomatologia pós-traumática, teve como objetivo explorar a relação entre a presença de sintomas associativos e medidas de variabilidade em mulheres expostas a trauma, durante um protocolo de avaliação psicofisiológica específico e desenvolvido voltado para pacientes com TET. Dentre as hipóteses, partimos de que, mulheres expostas a trauma com sintomas associativos apresentam realmente uma resposta autonômica distinta, e 2, a dissociação estaria associada a uma redução da reatividade autonômica esperada. A variabilidade da frequência cardíaca foi o parâmetro utilizado nesse estudo, e é uma medida eficaz e não invasiva de mensuração autonômica, permitindo a análise do sistema nervoso autônomo dessas participantes. Se refere à oscilação no intervalo entre os batimentos cardíacos consecutivos, dado em milissegundos. Participaram do estudo 45 pacientes do sexo feminino expostos a trauma, com idade entre 18 e 65 anos, que buscaram por atendimento especializado no ambulatório do NEPT. Dentre os critérios de exclusão, consideramos pacientes que não aderiam aos limites de idade, condições médicas graves, déficits cognitivos significativos, transtornos psicóticos, ingestão de benzodiazepinas no dia do procedimento da coleta e mulheres gestantes. Dentre essas 45 participantes, foram divididas em 3 grupos distintos para que as nossas análises fossem realizadas. O primeiro grupo contou com mulheres que apresentaram baixa sintomatologia pós-traumática e baixa sintomatologia dissociativa, o grupo trauma. O grupo TEPT considerou mulheres que apresentaram alta sintomatologia pós-traumática e baixa sintomatologia dissociativa, e o grupo TEPT dissociação, as participantes apresentavam tanto alta sintomatologia pós-traumática quanto alta sintomatologia dissociativa. A coleta de dados foi realizada entre junho de 2018 e novembro de 2019, a partir do estudo A Influência da Variabilidade da Frequência Cardíaca em Sintomas Pós-Traumáticos de Indivíduos com TEPT, também desenvolvido no SEC. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-RS, e todas as coletas foram realizadas por um auxiliar de pesquisa devidamente treinado no próprio ambulatório do NEPT. O local foi controlado tanto em relação à temperatura, sons externos, iluminação e possíveis interferências nos sinais. A coleta de dados se dividiu a partir de 2 momentos. O primeiro, destinado à coleta dos dados clínicos das participantes, onde responderam um questionário sociodemográfico, uma entrevista sobre o trauma, o checklist de sintomas pós-traumáticos, a PCL-5, onde foi considerado para a divisão dos grupos o score maior que 33 de sintomas pós-traumáticos, e a escala de experiências dissociativas, a 10, onde foi considerado o score maior do que 30. O segundo momento da coleta se dedicou à coleta dos dados psicofisiológicos, e as participantes foram analisadas a partir de um protocolo de avaliação, considerando os períodos de habituação, linha de base, estimulação, recuperação e relaxamento. As coletas foram realizadas utilizando um relógio cardiofrequencímetro polar RS800CX e também utilizaram um fone de ouvido anti-ruído Philips. Para que possamos visualizar melhor o protocolo, as participantes, ao chegarem ao local, foram instruídas a sentar confortavelmente enquanto assistiam em um notebook imagens neutras retiradas do sistema CISM,
Elas passaram por um período de 5 minutos, onde foram coletados dados referentes ao período de habituação. O período de habituação não foi incluído nas análises, mas é importante para que os dados de variabilidade possam se estabilizar antes de serem analisados. Após os 5 minutos iniciais, as participantes continuaram assistindo a imagens neutras por mais 5 minutos, para que a gente pudesse analisar esses participantes no período de repouso, em situação de linha de base. A seguir, as participantes escutaram a reprodução do relato do próprio trauma. Essa gravação foi realizada na entrevista sobre o trauma, na primeira etapa da coleta, e o auxiliar de pesquisa identificou o momento exato da exposição traumática, considerando um minuto anterior e um minuto posterior ao momento indicado, caracterizando o nosso período de estimulação. Em seguida, as participantes assistiram a 5 minutos em uma tela em branco, para que pudéssemos analisar o período de recuperação, e, por fim, o auxiliar de pesquisa auxiliou um treino de respiração, orientou as participantes a um treino de respiração para que pudéssemos analisar a resposta psicofisiológica durante um período de relaxamento. Em relação aos parâmetros de variabilidade da frequência cardíaca analisados, consideramos tanto parâmetros de domínio de tempo, como o SDNN, que se refere ao desvio padrão de todos os intervalos RR normais dentro de intervalo de tempo dado em milissegundos, e o RMSSD, que se refere à raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre os intervalos RR normais adjacentes, em um determinado período, também em milissegundos. Também foram analisados parâmetros de domínio de frequência, como o low frequency, que é um componente de baixa frequência, com variação entre 0,04 e 0,15, e o high frequency, que é um componente de alta frequência, com variação de 0,15 e 0,4. A frequência cardíaca das participantes também foi analisada e considera os batimentos por minuto das participantes. Em relação às análises estatísticas, realizamos o teste One Way ANOVA para as variáveis contínuas e o teste de Q quadrado para as variáveis categóricas e para comparação entre os grupos, e a fim de observar a resposta psicofisiológica dos grupos ao decorrer dos 4 períodos do protocolo, utilizamos uma ANOVA de medidas repetidas. A correlação múltipla de Tukey também foi utilizada para analisar a interação de tempo, ou seja, ao decorrer dos 4 períodos do protocolo, com os grupos, e os dados coletados de variabilidade foram inseridos no software Cubius, para tanto limpeza quanto para análise dos dados. As análises foram conduzidas no SPSS, os gráficos feitos no software à parte, e o nível de significância adotado em todas as análises foi de 0,05. Em relação à comparação dos dados sociodemográficos das participantes, não observamos diferença entre os grupos em relação à idade, escolaridade e renda familiar. Quando analisamos tanto a sintomatologia pós-traumática quanto a sintomatologia dissociativa, fica claro de visualizar que o grupo trauma não apresenta nem alta sintomatologia pós-traumática, nem dissociativa, apresentando uma diferença do grupo TEPT, do TEPT de dissociação, e o grupo de dissociação também apresenta uma diferença significativa quando comparado aos outros 2 grupos, utilizando a escala de dissociação. Os resultados encontrados em linha de base não apresentaram diferenças significativas entre os grupos em nenhum dos parâmetros, ou seja, em repouso, o grupo com e sem dissociação não pareceram variar, apresentar uma diferença em situação de linha de base. Entretanto, foi possível observar um efeito significativo de tempo em todos os parâmetros, sugerindo uma variação desses índices ao decorrer do nosso protocolo, que sugere justamente que essas pacientes sejam analisadas frente ao estresse durante o período de recuperação e durante o período de relaxamento. Ao analisar a interação tempo e grupos, observamos um efeito significativo tanto no parâmetro de frequência cardíaca, tanto no parâmetro RMSSD. Ao observar essa imagem, fica claro que o grupo TEPT com dissociação apresenta uma resposta psicofisiológica durante relato de trauma distinta quando comparado aos grupos trauma e TEPT.
Entretanto, nossa hipótese era de que a presença dos sintomas dissociativos inibisse a resposta simpática frente à exposição ao estresse. Os nossos resultados mostram o contrário, que após exposição ao relato do trauma, o grupo TEP de dissociação apresentou uma maior reatividade quando comparado ao grupo sem sintomas dissociativos. Ao analisar os parâmetros de domínio de tempo, observamos um efeito no RMSSD. Ao analisarmos o grupo trauma, apresentou um aumento significativo de RMSSD durante o período de relaxamento. Esse aumento é esperado em indivíduos saudáveis, considerando que o parâmetro RMSSD ele permite a análise do sistema nervoso parasimpático, então é natural que durante um treino de respiração e o período de relaxamento haja um aumento significativo de RMSSD. Entretanto, o grupo TEPT e principalmente o grupo com sintomas dissociativos não apresentou um aumento de RMSSD durante o período de relaxamento, reforçando uma desregulação e um desequilíbrio entre esses sistemas após exposição ao estresse. Em relação aos parâmetros SDNN, HF e LF, não apresentamos diferenças significativas entre os grupos ao decorrer do protocolo. Dentre as limitações do estudo, pontuamos o tamanho da nossa amostra, variáveis que também parecem influenciar medidas de variabilidade que não foram incluídas no presente estudo, como tabagismo, sono ruim, obesidade e aptidão física. E esse estudo também não possui um delineamento longitudinal, dificultando uma compreensão de relações de causa e efeito. Em suma, o nosso objetivo foi explorar o fenômeno da dissociação para a psicofisiologia. Os nossos dados, tanto da revisão sistemática quanto do estudo empírico, reforçaram a relação e a mediação da dissociação para as medidas psicofisiológicas observadas e destacaram que o subtipo dissociativo parece realmente ter um padrão psicofisiológico diferente quando comparado a indivíduos com TET sem sintomas dissociativos. Entretanto, pontuamos os dados ainda controversos em relação à psicofisiologia do TEPT, principalmente mediada pela dissociação, que abre espaço para novos estudos que tentem preencher essas lacunas destacadas, como gênero, características específicas do trauma, diferenças socioculturais participantes, protocolos e parâmetros de avaliação psicofisiológica distintos, entre outros. Esses resultados auxiliam tanto para fins diagnósticos quanto para discussões de estratégias de tratamento, considerando que o subtipo dissociativo, para além de características clínicas e psicofisiológicas específicas, também possuem pior adesão ao tratamento padrão utilizado para pacientes com TET. Esses foram nossos achados. Gostaria de agradecer a participação de todos novamente, ao professor Christian e à CAPES também, pela bolsa e pelo incentivo até aqui. Sara, muito obrigado pela excelente apresentação, por ter ficado dentro do tempo. Agora, então, nós vamos passar para a fase de arguição. Eu vou, então, agora para a gravação, né? A gente tem, então, um registro aqui formal da banca, né? Então, agora eu vou